Olá, pessoal. Está começando mais um painel aqui do Open Insurance Week. Eu sou Danilo Martins, fundador e editor-chefe do Finsiders, portal especializado no mercado de fintechs. Está aqui comigo o Renato Terzi, que dispensa apresentações, executivo experiente aí no mercado segurador, CEO da BMG Corretora, e a gente vai discutir aí, na verdade eu vou deixá-lo aí falar sobre as transformações do Open Insurance, né, que vão vir aí com o Open Insurance, várias questões aí para a gente discutir sobre essa agenda aí de transformação no mercado segurador. Renato, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu queria já começar com uma pergunta para ti, assim, o que você vê de oportunidades de negócio que podem ser criadas aí com o Open Insurance, com tudo que está sendo colocado aí pela SUSEP? Legal, obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Open Insurance. Obrigado, Melfi, pelo convite. Sempre bom estar com essa turma de feras aí falando sobre algo que provavelmente vai construir uma nova indústria financeira do Brasil. Em termos de oportunidades, é interessante, eu estou há mais de 20 anos no mercado e muitas grandes mudanças aconteceram no passado. E a gente nunca sabe exatamente qual é o efeito que vai se dar de uma dessas mudanças, mas efetivamente todas são feitas para tentar melhorar a indústria, né? Então, no passado, nós fizemos a aceitação de risco por perfil, né? Tipicamente no automóvel, a gente preenche todo aquele perfil, achando que nós íamos melhorar, né, a indústria, e acabou que nós afastamos uma parte, nós diminuímos, né, o mutualismo, né, excluindo algumas pessoas da indústria, e agora nós temos menos pessoas seguradas porque os perfis não permitem que algumas pessoas estejam seguras. Acabou tendo um efeito que não era o esperado. Então, diretamente à sua pergunta, existem muitas oportunidades no mundo do Open em função daquilo que foi escrito pelo regulador. Agora, o que efetivamente nós faremos? Acho que quando vem uma nova ferramenta, quando vem uma nova facilidade, o que a gente sempre tende a fazer, o mercado tende a fazer, é olhar para o cliente. E o Open tem muito de olhar para o cliente, né? Então, acho que a oportunidade, quando você passa a ter, num ambiente como o nosso, acesso a dados, a informações, facilidades operacionais, você passa a ter menos dedicação a operações que para o cliente têm menos valor agregado, e passa a conseguir se dedicar mais ao que ele precisa. Então, do ponto de vista de operação, de sistema, isso é uma coisa meio dentro de casa e nós vamos fazer. Primeiro, para estar compliance. E segundo, para a gente poder aproveitar. Mas o que efetivamente tem de oportunidade é nós podermos cada vez mais, cada um de nós, atender melhor o nosso cliente. Nós temos uma ferramenta nas mãos, todos nós, seja seguradora, corretor, iniciador de seguros, agora com o representante, MGA, tudo sendo legislado aí, não importa quem você será nesse negócio. O que importa é que, neste ambiente aberto que a gente vive hoje, nós temos mais e melhores ferramentas para poder atender melhor o nosso cliente. Então, a gente, como consumidor, às vezes compra alguma coisa que não é exatamente o que você queria. Putz, esse produto, ele tem uma coisa boa, mas não tem uma coisa, né, tão boa para mim aqui. Eu estou acabando pagando isso, mas no final o bloco fica bom. O que nós vamos conseguir fazer são soluções que atendam ao cliente de uma forma mais precisa, mais satisfatória. E não só, isso é importante, não só do ponto de vista de desenho de produto, não só do ponto de vista de proposta de valor, mas do ponto de vista de experiência do cliente. Hoje, abrir uma conta de um cliente, e aí genericamente conta uma nova pólice, né, capturar os dados para uma nova pólice, para um novo título de capitalização, para um novo consórcio, para um novo plano de previdência, para uma conta corrente de banco, essa experiência hoje está muito simplificada, porque você pode capturar esses dados em qualquer congênere e acelerar o processo. Então, não necessariamente você tem oportunidade só de proposta de valor, mas você tem oportunidades de experiência do cliente hoje que nós não tínhamos. Então, diretamente, de novo, a sua pergunta. Onde estão nossas oportunidades? Estão em entregarmos, né, conhecer melhor o meu cliente, e aí quem conhece bem o cliente vai ter um valor extra, vai ter um valor a maior nesse negócio, conhecer melhor para poder entregar para ele exatamente o que ele quer, porque as ferramentas para entregar o que ele quer hoje existem. Tanto do ponto de vista de proposta de valor, quer dizer, qual é o produto, qual é o preço, qual é a cobertura que ele precisa, mas também como experiência. Esse cara quer comprar onde, como, com que facilidade, quer ser atendido como.
Então, toda essa infraestrutura construída recentemente legal, que é não só a circular do A415-17 do Open Insurance, mas também todas as outras circulares marginais que ajudam, né, a esse processo, nos trazem a possibilidade de ser mais eficientes para o cliente. Esta é a grande oportunidade da indústria se aproximar mais do cliente. Evidentemente que isso exige um esforço, isso exige um passo que a gente precisa dar em direção ao conhecimento, ao uso do dado do cliente, e também à geração da solução mais precisa para ele, que continuar oferecendo a mesma coisa que eu sempre ofereci do mesmo jeito, não estou usando as oportunidades do Open Finance, do Open como um todo. Mas se a gente fizer isso, a gente vai se aproximar mais do nosso cliente, e sem dúvida nenhuma isso vai ser um reforço muito grande para o crescimento da nossa indústria. Em todo o mercado, na verdade, né, o setor financeiro, né, o setor segurador também, né, tá todo mundo tentando cada vez mais criar jornadas mais fluidas, né, com menos fricção, né, com melhor experiência do cliente aí nas diversas plataformas digitais, né. A gente teve anos atrás aí, não é o tema da nossa conversa, mas a gente teve o pay-per-use, né, algumas instituições caminhando para esse modelo, seguro intermitente, né? Tem vários temas aí que perpassam essa agenda de inovação no setor segurador, né? Mas, Renato, como que as instituições elas podem, ao mesmo tempo, criar novos modelos de negócio, pensar em novos produtos, pensar melhor na experiência do cliente, ao mesmo tempo que elas têm ali um cronograma que a gente viu o Open Bank, né? A gente está vendo ainda com o Open Bank, tem sido para as instituições bancárias um cronograma bem desafiador. Como que você vê essa equação, né? E conseguir de fato se adaptar ao cronograma da SUSEP e também desenvolver novos produtos, novos modelos de negócio? É um enorme desafio, e esse desafio ele tem mais uma vertente, mas que eu falo já, eu queria fazer um gancho do que você falou. Você falou, nós vimos várias outras legislações, várias outras regulamentações, trazendo aí o pay-per-use, o seguro intermitente. Eu não necessariamente sou um defensor do nenhum pay-per-use, nenhum intermitente. Na verdade, você está acabando está diminuindo o mutualismo do nosso negócio, e isso nunca joga muito a favor da indústria de seguros. Mas, de qualquer forma, haverá clientes para quem será importante o intermitente, ou o pay-per-use, ou outro modelo qualquer, e isto vai ser permitido com toda essa disponibilidade de dados e nossa capacidade de montar soluções específicas. Então, nesse novo mundo, mesmo que sejam poucos os clientes que queiram seguro intermitente, nós vamos poder atendê-los, porque a gente vai ter essas flexibilidades, essa capacidade de usar os dados do cliente, e isso é uma mudança muito grande, a gente vai poder atender mais pessoas. Agora, em relação à sua pergunta, é um dos grandes desafios que a gente está vivendo, né? O desafio de você estar compliant com o Open, que você é capaz de disponibilizar os seus dados na forma, no modelo, na tecnologia estabelecida pelo grupo de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios que isso traz. Todas as empresas, nós, inclusive, estamos aí fazendo um enorme esforço tecnológico, financeiro, para conseguir fazer tudo isso. Evidentemente que a prioridade é você estar compliant, porque você precisa cumprir com a regulamentação, mas nós vivemos uma dificuldade extra neste momento de aquecimento da economia, com, né, um cenário muito ruim no Brasil que a gente vive, que é de ter 14 milhões de desempregados e um apagão de mão de obra. Nós temos desempregados que não são capazes de atender aquilo que nós precisamos para desenvolver tecnologia, e temos uma competição por desenvolvimento de tecnologia em várias frentes. Nós precisamos estar consumindo pessoas, consumindo, né, tech leaders, consumindo devs, consumindo POs, para fazer a solução compliant, e não temos gente para fazer as oportunidades de negócios. Isso é uma realidade do dia a dia, do meu dia a dia. No meu dia a dia, a gente fica lidando com recursos da melhor forma possível. E o tanto que você vê uma enorme inflação, né, de custos de recursos de TI. O que eu acho que a gente tem feito, e o nosso ambiente regulatório de seguros foi muito intenso recentemente, então você precisa fazer as escolhas certas. Né, o que você quer, como você vai querer usar os seus estipulantes, seus representantes, o iniciador de negócios seguros. Você quer ter um iniciador de negócios seguros dentro de casa, né, um corretor? Como é que você estabelece o seu mapa de atuação para que você possa, da melhor forma, aproveitar os recursos que você já está usando para estar compliant, para desenvolver uma grade de negócios?
Danilo, eu não acho que tem uma solução única, eu acho que cada empresa tem o seu perfil, né? Tem o seu público-alvo, né? Tem os seus produtos, tem a sua forma de fazer operação, e acho que elas vão ter que fazer escolhas. O que eu acho claramente é que ninguém pode ficar mais como está. Né? Não dá mais para a gente imaginar que a gente vai voltar a andar de táxi, né? Que não vai ter mais transporte por aplicativo, que a gente vai voltar, né, a recuperar. Eu sou meio italiano, né? Gostava muito de uma empresa italiana chamada Olivetti, né, que fazia máquinas de escrever. E não vamos recuperar as máquinas de escrever, nós já passamos para os computadores e as máquinas de escrever ficaram para trás. A gente precisa evoluir para um novo mundo, e para isso, cada empresa tem que fazer escolha do seu modelo de negócios. Como você vai atuar? Porque agora ficou mais colorido esse desenho. Em compensação, aquele cara que está lá na ponta e que conhece bem o seu cliente e que é capaz de entregar uma boa experiência, né, saber exatamente o que ele quer, esse cara tem uma vantagem e ele pode escolher dentre N oportunidades de como atuar e aí tomar a decisão. Puxa, vou gastar os meus recursos para virar isso aqui, né, virar esse modelo, eu vou ser um MGA, eu vou ser um CISA, eu vou ser um estipulante, eu vou ser um representante, eu vou ser o que for, eu vou ser um corretor, e eu vou atuar dessa forma. E aí já faz toda a mudança tecnológica nesta direção. Nesse momento, essa é uma dica importante, porque os recursos são poucos e o custo de adequação a você estar compliant é bastante alto. Então é importante não errar e você estudar bem o mercado, estudar o seu mercado, estudar o seu cliente, estudar o seu produto, estudar os seus parceiros e tomar uma boa decisão daquilo que você quer ser e o mais rápido possível e já atacar, porque esse é o futuro, as máquinas de escrever não vão voltar. E não necessariamente precisa fazer tudo dentro de casa, né? Acho que o mercado está começando a entender isso, né? Que você pode fazer algumas coisas dentro de casa, algumas via parceria, né? Contratar soluções, enfim, dá para todo mundo está tentando identificar aí o seu modelo, né? O que funciona melhor aí para cada caso, né? Eu acho que você tocou um ponto importante. Eu, como falei, estou há muito tempo no mercado. Quando nós montávamos uma nova seguradora, uma nova operação, você pensava em montar tudo dentro de casa e no futuro você traria parcerias. Né? E aí, puxa, está tudo montado, eu tenho minha capacidade operacional, eu entrego tudo, agora vamos buscar parcerias. Hoje o modelo é inverso. Hoje você começa com as parcerias e estrutura o seu negócio com parcerias. Então, acho que você foi muito apropriado na colocação, Danilo, ao dizer que se você não sabe onde você está agora, você não sabe qual é a melhor solução, procure quem está fazendo. Nós temos muitas empresas agora que já estão desenvolvendo as tecnologias para ser o seu parceiro tecnológico, para que você não precise ter que fazer todo o desenvolvimento dentro de casa, ou que você faça todo o ciclo do negócio. Você pode fazer uma parte do ciclo do negócio, atuar numa parte, e um parceiro atuar na parte seguinte, na parte anterior, na parte lateral, e você conseguir fazer um ecossistema, um ecossistema proprietário seu, que seja eficiente. Então, efetivamente, as parcerias hoje estão nativas no business plan. Quando você começa a fazer, você tem que saber com quem que você vai trabalhar para poder entregar, porque não faz mais sentido hoje a gente fazer tudo dentro de casa. A gente está falando de seguros, né? Seguros é um produto que a gente sabe aí, quem está no mercado sabe que é um produto que tem baixa penetração na população brasileira ainda, enfim, mesmo nas linhas mais populares como automóveis, né? Qual que é a importância da educação, da conscientização dentro desse âmbito de Open Insurance, né? No Open Bank a gente tem visto alguns movimentos ainda pequenos, né, de algumas instituições trazendo famosos para explicar os benefícios do Open Banking, né? Como que isso vai se dar no Open Insurance? Qual que é o papel da educação, da conscientização? Danilo, a gente tem efetivamente, né, o Brasil, um país gigante, um país de limitados recursos, com uma educação básica muito limitada. Nós temos uma população muito pouco educada financeiramente. E aí não é só em seguros, quer dizer, nós temos uma população com dificuldade de fazer contas, né, de ler um texto, entender um texto. Imagina entender um texto explicativo de um produto financeiro, é mais difícil. Então você tem essa dificuldade inicial. Mas não vamos imaginar que a dificuldade com produtos financeiros seja uma coisa brasileira. A dificuldade com produtos financeiros é global. Eu já trabalhei no exterior, em países, assim, em qualquer lugar do mundo, inclusive no primeiro mundo, no primeiríssimo mundo, essa dificuldade com produtos financeiros, em especial com seguros, ela é muito grande.
O que nos cabe como indústria? Sem dúvida nenhuma, educação do nosso cliente, educação do nosso público tem que estar o tempo todo nas agendas das empresas. As empresas precisam ter canais de educação para explicar para o cliente. Quanto mais ele souber, mais ele vai comprar de você. Não é o contrário, né? Tem muita gente que acha que não vou explicar porque eu fico com a propriedade do conhecimento e isso me dá uma vantagem econômica. Não é verdade. Quanto mais a gente explicar, quanto mais der transparência, maior valor vai ter o seu advisor, maior valor vai ter seu aconselhamento, né? Porque você pode explicar tudo, ele vai entender tudo, mas o aconselhamento passa a ter um valor maior. Quando ele não sabe, você não está aconselhando, ele está confiando em você, porque você não pode aconselhar algo que a pessoa não entende. Então, quanto mais ele souber, maior valor ele vai dar ao seu aconselhamento, e acho que neste momento agora, não só por causa do Open Insurance, mas por causa das desregulamentações que aconteceram, em que recentemente também na regulamentação da SUSEP, em que você não precisa mais ter produtos fechados, você pode montar produtos com coberturas de diversas seguradoras, de novo, podendo montar algo mais preciso para o seu cliente. E quando você pode montar contratos, não, de novo, sem ter o produto fechado, que você não precisa mais aprovar o produto fechado na SUSEP, isso traz uma responsabilidade e uma oportunidade enormes para o canal intermediário, para quem entrega. Quem entrega agora tem que ser capaz de dar essa consultoria, de explicar o que se trata e ajudar a construir o melhor contrato, que é um contrato mais fluido, não é um contrato que vem fechado, empacotado da seguradora. Então, este papel, quando ele cresce, quando o seu aconselhamento, quando a sua consultoria fica mais importante, é importante que o seu cliente saiba do que você está falando. Porque senão fica uma conversa, como eu falei no final, de confiança. Não, vou confiar em você, eu vou assinar porque você está me falando, mas eu não entendi nada. Então, é importante que nós da indústria, e aí é todos nós, não importa a sua escala, não importa o seu tamanho, você pode ser aquele corretor individual de bairro, você pode ser uma grande seguradora, todos nós temos que investir em ciclos de estudo, ciclos de informação, em bons documentos de comunicação, para que o nosso cliente entenda o que ele está fazendo. Quanto mais ele entender, mais ele vai comprar, mais ele vai ter confiança para se envolver nessa indústria e ser um melhor consumidor. Porque nós vendemos um produto muito bom, nós vendemos um produto que é absolutamente crítico para uma nação. A gente precisa só que o nosso consumidor entenda bem isso, que agora ficou mais difícil, evidentemente, com essa fluidez toda de contratos, fica mais difícil, a gente tem que explicar um pouco mais, mas é fundamental que nós, como indústria, façamos a nossa parte e a gente invista em educação do nosso cliente, do nosso público. No setor, fazendo um paralelo, né, no setor bancário, que eu cubro há mais tempo aí, né, do que o mercado segurador, eu tenho ouvido aí nos últimos, sei lá, os últimos 5, 6 anos, cada vez mais o pessoal de banco falando da experiência do cliente, de construir produtos e serviços bancários aí a partir do que os clientes querem. Você acredita nisso no mercado segurador? Cada vez mais as instituições criando produtos a partir do que os clientes trazem, em vez de pensar inicialmente no produto? Acho que sim. Isso passa também por educação, porque o cliente ele tem uma dificuldade de entender que se ele pagou um prêmio e não teve sinistro, ele deveria receber esse dinheiro de volta. Então, a gente precisa educar o cliente para ele saber para onde está indo esse dinheiro, está indo para pagar poucos sinistros que acontecem. Então, tem uma questão de educação para que ele saiba como pedir o que ele quer. Mas eu acho que... Eu costumo dizer uma coisa, Danilo, que a experiência é o produto. Não importa qual seja o produto que você vende. Você pode vender pneu, hambúrguer ou seguro. A experiência que o cliente tem com aquele produto é muito mais importante que o próprio produto em si. Claro que quando o cliente tem um sinistro, ele quer que aquilo seja pago, mas o processo todo, a experiência, a gente precisa ouvi-lo. A gente precisa saber como ele quer comprar, quando ele quer comprar, quanto ele quer se relacionar. Puxa, o cliente fazendo, olha aqui, eu só tenho self-service, o cara faz tudo pela internet. O cara não quer fazer pela internet, ele quer ligar para você e falar com o ser humano e resolver o problema. E ele paga por isso, ele tem vontade de pagar. Então, eu acho que a gente precisa ouvir o nosso cliente para, de novo, montar as propostas de valor, e aí, né, como sempre falo, aquele intermediário ou aquele distribuidor ou aquele corretor que está lá na ponta, que conhece o cliente dele, tem um enorme valor agora, porque agora a gente consegue montar essas soluções. Se a gente consegue, quando você não consegue, todo mundo oferece o mesmo produto, né? Só tem picolé de limão. Puta, picolé de limão, todo mundo vai vender picolé de limão. Agora, eu faço o picolé que o cliente quiser. Então, se eu conheço o meu público, eu faço os picolés que eles querem, eu monto como ele quer. Então, eu agora tenho essa possibilidade de ouvir o cliente, né? Entender o que ele quer e montar exatamente o que ele quer. De um ponto de vista mais de uma escala menor, então o corretor pode ouvir
o público dele, os clientes dele, montar soluções específicas para os clientes dele, com uma certa facilidade com esses parceiros tecnológicos que a gente citou antes, mas também grandes corporações vão poder usar muito data, muito data analytics, muito big data para poder construir soluções que atendam a todos os clusters que eles querem atender. E aí, clusters não tem limite. Eu tenho 10 clusters que eu quero atender, mas eu tenho 5.000 clusters que eu quero atender. Eu vou fazer produtos específicos para cada um. Tudo isso, evidentemente, depende de tecnologia. E aí cai de novo naquela nossa dificuldade que a gente falou no começo. Mas, efetivamente, hoje, com toda esse aparato de flexibilidade de uso de dados, de tecnologia, de flexibilidade de construção de produtos, propostas de valor, se eu conheço o meu cliente, eu tenho uma enorme vantagem, porque eu consigo entregar exatamente o que ele quer. Quem não conhece o meu cliente não vai conseguir satisfazê-lo, não vai conseguir dar a experiência que eu consigo dar para ele. Então, o intermediário ou o distribuidor, né, que seja ele um representante, um corretor, um iniciador de serviços seguros, um MGA, né, o que for, ele poderá agora entregar boas soluções para o cliente dele, e para isso ele precisa ouvir o cliente, como você falou no começo. É importantíssimo hoje que a gente ouça o cliente. Já é há bastante tempo, mas agora, se você não ouvir, o seu vizinho ouvirá, e ele vai poder dar a solução que o cliente quer. Então é importante, como você falou, ouvir muito o nosso cliente. Até porque os clientes estão comparando cada vez mais, né? A gente compara, né? Como consumidor, a gente compara cada vez mais as ofertas, né? A gente compara aqui na tela, né? A gente antigamente, para comparar, precisava ir até o lugar, ou ligar para alguém, ou pedir que mandasse em casa alguma coisa. Agora você dá um Alt Tab e você está no outro, está no concorrente. Então, efetivamente, inclusive na questão da experiência, né? A gente hoje, né, vai comprar numa loja ou noutra loja na internet, leva 10 segundos entre as duas experiências e você está com ela muito fresca na cabeça para poder comparar. E isso vai ser cada vez mais assim. Mesmo aquele corretor pequenininho que eu falei no começo de bairro, ele vai ter uma experiência digital para o cliente dele, porque o cliente pode até voltar a fazer negócio. Eu falo sempre isso aqui do lado de casa da hamburgueria. Eu ia com meus filhos sempre na hamburgueria, que meu filho adora hambúrguer. Aqui do lado é uma hamburgueria boa e tal. E chegou na pandemia, a hamburgueria não podia mais abrir, 2 palitos, ela começou a entregar via WhatsApp. Agora a gente compra via WhatsApp, está no meu WhatsApp, compra ali, entrega aqui em casa, funciona muito bem. Acabou a pandemia, de certa forma, para ir para restaurante, certo? A pandemia não acabou, mas a gente pode ir para a hamburgueria comer lá. Mas semana passada eu pedi em casa. Poderia ter ido até lá. Mas hoje, eu até gosto da hamburgueria de ir até lá, mas eu não admito mais uma hamburgueria que não tenha a solução digital. E isso vai ser para todo mundo. Eu gosto de você, que vem aqui, toma cafezinho comigo, me vende o seguro e tal, mas eu não quero, hoje eu quero fazer digital, vamos fazer online. E se você não tiver solução online, você está fora do mercado. Então, hoje, esta solução mista, híbrida, né, que a gente atende o cliente pensando naquilo que ele quer, né, como ele quer ser atendido, é fundamental para a sobrevivência de qualquer um. Qual que é o papel do corretor na jornada do Open Insurance? Como na minha visão pessoal, Danilo, o corretor, e aí, de novo, por causa do Open Insurance, mas por causa também das flexibilizações de produtos que estão acontecendo, o corretor ficou muito importante. O corretor agora, não só importante, mas ele ficou muito mais poderoso. O corretor agora, ele pode construir uma solução específica para o cliente dele. E ele vai bater na porta da seguradora e falar, seguradora, é isso que o cliente quer. E a seguradora vai ter que entender que se ela não fizer, a seguradora do lado vai fazer. E já tem seguradoras investindo em flexibilização de sistemas para poder entregar exatamente o que o cliente quer em larga escala. O corretor vai desenhar com o cliente o produto que ele quer. O corretor que vai dar a consultoria, né, e direcionar o cliente para a melhor solução para ele. E aí a seguradora vai fazer. Quer dizer, a seguradora vai agora ter que entender que os corretores vão trazer pedidos muito mais consistentes para elas. Agora, o corretor precisa sentar nessa cadeira. Ele tem que querer prestar um serviço de consultoria profundo para o cliente, quer dizer, ficar mais tempo com ele, entender exatamente o que ele quer, passar por cada cobertura e fazer a demanda correta. Essa demanda não vai ser, evidentemente, uma demanda que eu vou lá na corte seguradora pedir. Vai ser um sistema, eu vou escolher as soluções, mas a seguradora vai ter que escolher, vai ter que dar a liberdade do corretor montar a solução para o cliente dele. E à medida em que ele faz isso, acontecem 2 coisas importantes. Ele passa a ser o cara que entende muito do cliente.
e ele adquire uma confiança extraordinária do cliente, porque o cliente vai entender que ele é capaz de montar a solução perfeita para a necessidade dele, né? Que aquele corretor tem a habilidade para entregar exatamente o que ele quer. Então, evidentemente que a operação muda, quer dizer, não é como hoje, né? Eu te entrego os produtos que tem na prateleira. Olha, você quer seguro automóvel? Olha, vou pegar esses 4 marcas que tem aqui, eu te entrego como estão. Mudou. Eu tenho que me capacitar, eu tenho que eventualmente contratar um serviço tecnológico de alguém para poder fazer isso, mas que tem no mercado. Mas em compensação, eu vou ter a habilidade de prestar um serviço muito melhor para o cliente. De novo, a diferença entre máquina de escrever e computador, tá certo? A máquina de escrever era ótima, escrevia texto, né? E computador agora, nossa, tem sistemas, tem um monte de coisa, é mais difícil. Em compensação, o computador faz muito mais coisas. Quer dizer, o novo corretor, ele é um computador, né? Ele não pode ficar uma máquina de escrever, ele tem que ser um computador. Ele é mais complicado, dá mais trabalho, então tem, em compensação, ele presta muito mais serviço para o cliente dele, e quem hoje passa menos de 5 horas por dia na frente do computador. A dependência é muito grande, né? Você tem a oportunidade, você faz muito mais coisas que você faz no computador que você fazia na máquina de escrever. Então, com o que eu vejo hoje, com o Open Insurance, para aqueles corretores que entenderem que isso é uma oportunidade e começarem a olhar, o que eu vou ser nesse mundo, né? Eu vou ser corretor, eu vou ser representante, eu vou ser iniciador de negócios de seguros, eu vou ser MGA, eu vou ter um estipulante aqui de uma operação que tem né, de uma associação, de um grupo, da associação de amigos da rua, o que for. Como é que eu vou operar nesse negócio? E tomar a decisão de investir nisso, e não estou dizendo investir dinheiro, tem que pôr dinheiro, não é investir tempo, investir conhecimento, investir dedicação para entender como funciona isso e operar. Esses caras vão crescer muito e vão gerar uma relação com o seu cliente muito diferente da que ele tem hoje. A relação vai ser uma relação de confiança, vai ser uma relação... não estou dizendo que hoje não tem uma relação de confiança, estou dizendo que essa confiança amplia à medida em que você consegue mostrar para o seu cliente que você criou a solução que ele precisa e não pegou na prateleira soluções prontas e entregou o melhor preço para ele. Você conseguiu ir lá realmente entender, traduzir as necessidades dele, dar uma consultoria para ele entender a necessidade que ele tem e construir essa solução junto à seguradora para atendê-lo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme, e eu falo a gente, porque eu sou uma corretora, né? A gente tem uma oportunidade enorme de entender melhor o nosso cliente, usar as ferramentas que existem disponíveis e que estarão cada vez mais disponíveis com o Open Insurance, com todas as regulamentações que estão vindo, e entregar um serviço melhor para o cliente. E isso trará uma fidelidade que tem valor. O que quer dizer que não tem valor? A gente não vai ficar mais brigando por dizer que a comissão é alta ou é baixa. O cliente vai pagar essa comissão com prazer. Ele vai pagar a comissão porque você entregou para ele um serviço que hoje a gente não é capaz de fazer. Nós, corretores, não somos capazes, porque não adianta você ir lá perguntar, porque o produto está pronto na prateleira. Não é isso? Que você não tem informação aos dados do cliente, que você não tem como capturar os dados para abrir o cadastro dele rapidamente. Você vai poder fazer isso. Nós vamos poder fazer isso. Eu vou poder fazer isso. Na corretora, nós vamos fazer isso. Né? E eu vou capturar as informações, vou criar um banco de dados para entender bem o meu cliente e vou entregar para ele exatamente o que ele quer. Todo mundo vai poder fazer isso, seja um MGA, seja um iniciador de negócio de serviços seguros, seja um representante, seja um corretor, seja um estipulante, todo mundo vai poder fazer isso. O que precisa efetivamente passar a fazer. Para a gente vai dar trabalho, claro, mas estamos fazendo, estamos investindo, estamos desenvolvendo, estamos formando pessoas, estamos indo atrás deste novo mundo. E eu acho que esta é uma oportunidade para todos os corretores de seguros. Você acredita também que os corretores precisam se requalificar para esse novo momento, Renato? Danilo, eu acho assim, o corretor conhece muito o cliente dele. Conhece o cliente, conhece onde o cara mora, conhece o que ele faz. O corretor tem uma interação muito forte com o cliente dele. O que ele provavelmente vai ter que aprender é como utilizar isso melhor. E aí, evidentemente, né, como todo mundo aprendeu a sair da máquina de escrever para o computador, vai ter que aprender um pouquinho das ferramentas. Mas é como aprender a usar um computador. Ninguém vai ter que desenvolver sistema, código, não é isso. O que todo mundo vai ter que fazer é entender como funciona esse negócio, né? Como hoje em dia a gente, né, tem a sua carteira de motorista no celular. Como é que faz isso? Tem que entrar lá, se cadastrar, fazer um negócio, tem um procedimento. Vai ter que fazer isso, tem um procedimento. Nada que seja muito difícil. Vai ter que entender como funciona o Open Insurance, vai ter que entender como funciona a 621 das coberturas, a flexibilização dos contratos, tem que entender isso. Mas isso também, tira uma tarde, lê as coisas e entende. Não é nada demais, não tem, não é ciência de foguetes.
Mas sim, vai precisar aprender a juntar as duas coisas. Eu conheço o meu cliente e eu conheço a tecnologia, a solução, conheço o Open Insurance. A hora que eu souber como usar essas duas coisas e passar a usar, aí sim isso passa a ter valor, como eu falei antes. Mas precisa fazer um esforço, sem dúvida. Precisa fazer um esforço para conseguir juntar estas duas coisas e usar. Mas não é nada, eu efetivamente acredito, não é nada diferente do que quem teve que sair de uma máquina de escrever para sentar num computador um dia. Deu trabalho, nós passamos isso sempre, né? Quem não troca de um celular para outro tipo de celular ou de um sistema operacional para outro mais avançado e fica perdido um pouco. É um pouco disso, é um pouco de dedicação para entender a legislação, é um pouco de dedicação para entender bem o seu cliente também, para pensar em o que você vai oferecer para ele, e principalmente, construir o seu novo modelo. Tomar uma decisão e dizer assim, olha, eu vou operar agora desta nova forma. Né? Não dá para você se deixar levar. Não, eu vou ver o que vai acontecer. Escolhe o seu caminho. Ficou mais colorido agora, ficou mais difícil, ficou um pouco mais granular. Quer dizer, o que você é? Você não é só, eu sou corretor e segurador. Não, agora tem mais coisas. Então você precisa saber o que você vai ser, encontrar esse caminho e seguir nele, tá certo? Tomar uma decisão, né? Às vezes usar, né, consultoria ou conversar com outras pessoas, né? Trocar um pouco de ideia, escolher um caminho, juntar parcerias. Agora, eu efetivamente, diretamente a sua pergunta, sim, existe uma necessidade de qualificação, mas o mais importante ele já tem, que é conhecer o cliente dele. Porque ele precisa entender um pouco como usar essas tecnologias, essas regulamentações, para poder atender o cliente dele. Uma coisa que eu digo sempre, importante, de novo, comparação da Olivetti. Não vamos ressuscitar a Olivetti, nós não vamos voltar a ter máquina de escrever. Quem não aprendeu a usar computador ficou para trás. O mundo evoluiu e a gente precisa evoluir com ele e que todos nós estamos fazendo. Mas se alguém está achando que esse negócio é rocket science, que é impossível, que não é para mim, está enganado. Pensa de novo, olha, porque isso é para todo mundo. Todo mundo pode usar as soluções de Open Insurance. Temos um desafio operacional grande, como eu falei, da gente conseguir colocar para funcionar, né, toda a tecnologia. Existe o desafio dessa mudança de mentalidade, né? A mudança de mentalidade, a gente tem visto muitas conversas acontecendo, pessoas que não estão felizes com essa evolução, e acho que tem uma discussão grande para ter, eu acho que ainda tem muito amadurecimento para acontecer, esse é um grande desafio. Eu acho que nós vamos ter desafios de coisas que a gente ainda não percebeu, ter as informações extremamente fluidas pode ou não ser bom, então a gente vai precisar medir isso um pouco como o Pix, né? O Pix sempre foi uma preocupação minha, que a gente cairia num problema de segurança pública, porque a gente passou a ter dinheiro vivo no bolso de novo, né, com o Pix, e efetivamente nós estamos vendo isso acontecendo, aí o Banco Central olhando para isso com preocupação, e eu acho que a gente vai ter que aprender um pouco a como usar os dados. Nós temos um desafio inicial que vai ser algum mau uso que vai acontecer, ou um uso equivocado. E aí a gente vai ter que sobreviver a esse período inicial, vai ser um período provavelmente muito tribulado, vai ter muita gente dizendo, eu avisei, vai ficar difícil, mas a gente vai ter que passar por esse momento de implantação. Mas acho que o principal desafio de todos é a gente desenvolver modelos de negócios aderentes ao Open Insurance, quer dizer, a gente ser capaz, ser criativos, nós sermos inovadores para conseguir fazer com que tudo isso vire valor para o cliente e para o nosso canal. Quer dizer, a gente pode muito bem destruir valor, né? O ser humano tem uma enorme capacidade de destruir valor, mas nós temos aí algo em que a gente pode construir valor, e talvez esse seja o nosso maior desafio. Todos nós trabalhamos para construir valor em cima disso. E eu acho que nós temos uma enorme oportunidade e acredito que faremos, mas é um desafio. Como que o mercado segurador pode evoluir aí com o Open Insurance aí do ponto de vista estrutural? Que mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo, que não sejam só neste momento? Eu tenho uma enorme expectativa, e aí talvez seja mais expectativa mesmo do que venha a ser realidade, mas eu tenho uma expectativa que a gente vai ter uma mudança grande nas seguradoras. E te digo por quê, Danilo. Hoje, se você imaginar que uma seguradora estrangeira queira entrar no Brasil, tomando riscos, não de varejo, evidentemente, mas riscos maiores, por exemplo, uma seguradora de saúde que queira
pegar contratos corporativos, né, com milhares de clientes, ela entra com a informação para fazer uma cotação do histórico dela, que é de fora do Brasil. Ela pode até contratar uma consultoria nacional, mas que vai pegar históricos genéricos. Com o Open Insurance, ela tem a liberdade disso, o cliente querendo, evidentemente, né? Vai dizer o seguinte: eu quero todos os dados dos últimas vigências sobre sinistralidade, no detalhe. E essa informação que pertence ao cliente vai estar disponível para ela fazer uma boa cotação. O mesmo que se aplica a uma seguradora estrangeira que vem no Brasil, se aplica a uma seguradora pequena, que quer ser grande, que hoje não entra nos grandes contratos, porque o risco é grande e ela não tem capacidade de tomar um risco dessa monta. Isso serve para seguro-saúde, para os seguros de vida em grupo, para as previdências, né, para os grandes riscos, né, para os seguros coletivos em geral, para os frotas. Você ter esta informação faz com que a competitividade da indústria aumente. E aí eu prevejo, eu espero, que a gente tenha uma competitividade, né, grande, uma competitividade saudável. Por quê? Porque não é uma competitividade que põe a indústria em risco. É uma competitividade porque, como todo mundo tem informação, todo mundo faz a cotação no seu nível correto de risco, no nível de risco que quer tomar. Né? Alguns não fazem cotação porque, no nível de risco que querem tomar, aquela informação, a quantidade de informações não permite fazer uma cotação. Então, você vai ter muito mais seguradoras fazendo cotações daquilo que hoje não fazem e competindo por um preço melhor, por uma condição melhor. Eu creio que a grande mudança que nós vamos ver, ou as duas grandes mudanças, são a mudança na forma como a gente atende o cliente, de um lado, né, como a gente presta serviço para o cliente, e a mudança na estrutura que nós temos hoje de players do mercado. Eu acredito que em 2, 3 anos nós vamos ter muito mais players e players que estão no mercado hoje competindo em arenas que hoje não competem, porque eles vão ter muito mais segurança para poder operar, e isso vai ser bom para todo mundo. Eu vejo com muitos bons olhos a nossa eterna vontade de ser mais representativo no PIB. Eu acho que este é um grande passo que nós estamos dando nessa direção. Muito legal. Renato, você quer fazer umas considerações finais aí em relação ao Open Insurance? Se quiser fazer algum outro comentário, eu agradeço aí pelo convite, Melfi. Obrigado, pessoal do Open Insurance. Obrigado, Danilo. Obrigado, Melfi. Minha visão eu sou um eterno otimista, mas eu acredito realmente que a gente, todos nós, e aí me refiro a todos da nossa indústria, temos uma enorme oportunidade à frente. Ajustes sempre serão necessários, não acho que temos grandes ajustes a fazer, mas eu acho que quem olhar para isso tudo como uma oportunidade tem efetivamente possibilidade de ter muito sucesso no futuro. De novo, nós não vamos trazer a saudosa Olivetti de volta para fazer máquinas de escrever, então a gente tem que olhar para o futuro mesmo, e é nessa direção que nós estamos indo. Tenho certeza que no futuro vamos estar falando sobre, aqui, nesse mesmo canal, vamos estar falando sobre a enorme transformação que a indústria passou por conta de todas essas inovações. Obrigado, pessoal. Continue acompanhando o Open Insurance Week. Até a próxima.